A igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 1. Eu vou ler os versículos 7 a 9. Tito, capítulo 1. Versículos 7 a 9. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 7. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso. Deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nos abençoa, nos capacita nesta manhã para que as tuas verdades mais uma vez possam ser entendidas por todos nós, e aqui dessa mensagem tão atual possamos aplicar essas verdades e assim continuar essa igreja como sendo uma igreja que ouve a tua palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Existem momentos, irmãos, que a gente quer muito entrar numa determinada empresa e a gente precisa fazer uma coisa que todos conhecem por currículo. O currículo é um resumo da nossa vida acadêmica. Todas as nossas referências, cursos, especializações estão lá. Hoje em dia as empresas não só pedem o currículo, pedem também todos os endereços das suas redes sociais, para que eles possam conhecer você um pouco além da vida do trabalho. E aí, é claro, muitas pessoas têm dois perfis, um para colocar no currículo e outro mais pessoal, ou adapta o perfil para mostrar que é uma pessoa muito engajada no trabalho. Isso é natural do ser humano. Pense comigo, irmão, se nós precisássemos de um currículo para entrar no céu, um currículo para adentrar no monte do Senhor, como seria esse currículo? O que nós colocaríamos nele? Nós talvez colocaríamos que nós estamos todos os domingos na igreja. Olha, eu só falto quando eu estou doente, né? Então, isso seria uma coisa interessante para colocar no currículo. Ou talvez nós ajudamos quando a igreja tem algo além do dia do Senhor, uma programação, alguma coisa, a gente também ajuda, a gente é proativo nisso. Ou quando o irmão sempre precisa de carona, nós estamos ali prontos para dar aquela carona, receber as pessoas em casa, né? Eu podia colocar isso no currículo, afinal, um dos pré-requisitos do presbítero aqui que ele fala é ser hospitaleiro. Ou cursos que você tem na sua vida. Não, eu tenho curso de teologia disso, eu me especializei nisso para ensinar na igreja. Eu tenho muitas coisas boas para colocar no meu currículo. Mas parem para pensar em cada ponto que eu falei sobre isso, irmão. Será que todas as vezes que a gente vem para a igreja, todas as vezes, a gente nunca vem com sono, a gente nunca vem mais indisposto, ou a gente ali não dormiu tão cedo no sábado, não se preparou tanto? Todo domingo a gente vem com aquela disposição. Se isso já aconteceu e você não veio com essa disposição tão grande, é melhor não colocar isso no currículo, que aí vai ser usado contra você.
Ou todas as vezes que você participou das programações, você sempre participou muito alegre, sem questionar nada, ou sempre com muita vontade de participar, sem reclamar de fulano, que olha, eu fiz mais do que ele. Isso nunca aconteceu, você nunca se estressou com ninguém numa programação? Se você já se estressou, não coloque no currículo, que isso pode ser usado contra você. Ou na hora que você deu uma carona para alguém, você não sabia para onde aquela pessoa ia. Quando ela entrou no seu carro, ela disse que mora lá no outro lado, em aldeia. Aí você fica um pouco, não, eu vou levar, mas nunca mais eu levo essa pessoa. Se isso aconteceu, não coloque isso no currículo, que isso pode ser usado contra você. Ou, como eu falei aqui, quando você recebe as pessoas na sua casa, você nunca quis que aquela pessoa fosse embora depois de meia-noite, ou fica... A gente sempre tem essa cultura no Brasil de, não, fique mais um pouquinho. Lá na Inglaterra, na Irlanda, eu falando com um pastor, que há muito tempo eu não tenho contato com ele, ele disse que quando dá a hora, ele diz, olha, vocês têm que ir embora, certo? Deu a hora já. E lá, culturalmente, ninguém se ofende. Aqui seria uma grande ofensa. Se você quis que alguém fosse embora da sua casa sem ela querer ir, isso não pode ser usado no seu currículo para ir no céu. E por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque no fundo, nada do que a gente faz é 100% limpo. Nada do que a gente faz é 100% sem pecado. Sempre tem uma mancha ali. Sempre tem um pensamento errado, precipitado de alguém. As nossas obras não são perfeitas. E muitas pessoas, a Bíblia fala que elas vão chegar no céu com esse currículo. Elas vão chegar meio que mostrando as coisas maravilhosas que elas fizeram. E Deus vai dizer, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Por quê? Porque essas pessoas não confiaram na obra de Cristo. Elas confiaram no currículo delas. E nós não podemos confiar. Na semana passada, a gente viu aqui sobre 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto do pré-requisito para termos presbíteros na igreja, versículos 5 e 6. E sobre a centralidade da pregação, algo que Paulo queria que Tito focasse. A gente viu que Paulo tinha ido com Tito para Creta, e ele tinha deixado Tito lá. Ele tinha ido, mas tinha deixado ele lá. O versículo 5 diz, olha, foi por essa causa que eu deixei você em Creta. A gente foi, mas eu tive que seguir viagem, você ficou. Por 2 motivos. Para que pudesse, versículo 5, né? Para que pusesse em ordem as coisas restantes. Então, teve muita coisa desorganizada que a gente arrumou junto, mas ainda tem coisa para você organizar, e eu tenho que ir. Então você vai ter que organizar essas coisas sem mim. E segundo, para que você constituísse presbíteros em cada cidade. Então, em cada igreja de Creta, você vai ter que ordenar presbíteros. Você não pode sair daí sem que existam presbíteros nas igrejas. E vimos uma das características do que o presbítero deve ser. São 3 aqui. A relação familiar desse presbítero, versículo 6. A relação com o seu caráter, como deve ser o seu caráter, versículos 7 e 8. E a sua familiaridade, seu apego com as escrituras sagradas, versículo 9. O quanto nós vimos, ele deve ser irrepreensível no lar. Seja um exemplo disso aí. Seja esposo de uma mulher só. E também quanto à criação dos seus filhos. E eu acho isso muito relevante, né? Como Paulo, ele frisa a criação de filhos. Porque, veja, é interessante. Para você considerar alguma pessoa como presbítero, você não tem que olhar só para a pessoa, você tem que olhar para o filho da pessoa. É isso que ele está dizendo aqui.
Você tem que ver como os filhos dessa pessoa se comportam e como é a relação dessa pessoa com os filhos. É muito importante, irmãos, a gente não vai frisar, não tem como a gente frisar o versículo 6 hoje, mas eu convido você a revisitar esse sermão que está lá no nosso canal, porque ele é o perfeito complemento aqui do que eu vou falar. Eu só vou frisar 2 pontos hoje. A gente não vai frisar o primeiro. A gente viu também na semana passada que o fundamento de Tito deve ser a pregação da palavra. Esse é o método. A gente viu como Tito vai esmiuçar a palavra. Não existe método mais eficaz. Eu falei aqui, a gente pode cantar um salmo, a gente pode fazer a leitura continuada, mas isso não é suficiente para a gente esmiuçar a palavra de Deus. Por quê? Porque aqui eu tenho tempo de explorar cada palavra, cada texto. Por isso a pregação ela deve ocupar o maior tempo do nosso culto. E aí o versículo 6 nos diz assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. 3 aspectos que o filho deve ter. Ele deve ser crente, ele não deve ser acusado de devassidão, ele frisa isso aqui, e ele não deve ser insubordinado. E eu deixei frisado isso, até fiz um corte lá essa semana no Instagram: filhos que estão sujeitos à tutela do pai. O filho que a gente criou e agora ele vai constituir a família dele, a gente não tem mais esse controle. Mas filhos que estão sobre a tutela do pai, filhos do lar, essa é a melhor tradução aqui. E o outro lado disso aí é que é inevitável, o caráter dos nossos filhos, ele reflete no nosso caráter. A convivência faz isso, não tem como. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós nos esforçamos, e isso é mostrado no nosso caráter e em nossas casas, os nossos filhos, eles acabam desejando também. Eles acabam querendo também. Eles herdam não só as bênçãos do lar, eles herdam as maldições também. Nós herdamos os temperamentos dos nossos pais, as inclinações dos nossos pais, que se for pecaminosa nós temos que combater, e é mais difícil combater porque nós convivemos com aquilo ali. A convivência faz a gente sair de casa reflexo dos nossos pais. Eu digo isso muito em rodas de conversa. Eu achava que eu era muito diferente dos meus pais, até sair de casa. Saindo de casa, e até Mariana dizendo: olha, isso teu pai faz igualzinho, nos trejeitos, no modo de falar. E eu digo isso dela também com a convivência. Quantos homens, irmãos, que não são crentes, ou até são crentes, isso não é critério, eles mudam radicalmente a sua forma de agir quando eles têm uma menina? Quando tem um menino também, quando tem filhos no geral. Mas por que eu falo particularmente de menina? Porque quando eles eram muitos devassos na vida dele da juventude, eles olhavam e eles lembravam do padrão de meninas que eles ficavam. E eles, quando tem uma menina, eles não querem que a filha deles sejam daquele padrão das meninas que eles ficavam na juventude. Então o que é que eles fazem? Eles mudam a atitude para mostrar a ela uma conduta moral de como o homem deve ser, para que essas meninas não fiquem com homens parecidos com ele na juventude. Tem homens que morrem de medo disso. Eu não quero que a minha filha se torne as meninas que eu me relacionava. Outros querem mudar simplesmente porque viviam uma vida de irresponsabilidade. Olha, eu vivi uma vida tão irresponsável e a graça comum me fez casar, constituir família, né? E talvez o meu filho não tenha a mesma sorte que eu tive. Porque a maioria dos meus amigos que viviam como eu não tem essa vida como eu tenho. Eu tive uma sorte aqui. E a gente sabe que não é sorte, é graça comum, no caso ele sendo um descrente.
A motivação dele é, não, eu vou ser um exemplo aqui para o meu filho, talvez ele não tenha a mesma sorte que eu. Mas vejam, todas essas motivações são motivações meramente terrenas. Elas não são motivações bíblicas, porque não miram na glória de Deus. Nós estamos vendo isso em Provérbios. Eu não devo mudar a minha vida, ser um exemplo moral, apenas para ficar nessa esfera moral para o meu filho ser apenas uma pessoa educada, apenas uma pessoa bem-sucedida financeiramente, apenas uma pessoa com progresso ali, com sucesso na vida dele. Não. Eu devo mudar tudo isso, mas o plano de fundo é a glória de Deus. É visar, é o padrão bíblico que eu devo mostrar para o meu filho, para que ele aprenda a glorificar a Deus na sua vida, nos momentos de provação, nos momentos de disciplina. Esse é o meu objetivo. Ou seja, o que os nossos filhos são, dizem muito ao nosso respeito. Falam muito sobre a gente. O caráter dos nossos filhos fala muito sobre o nosso caráter. Como eu disse, você precisa olhar para os filhos daqueles que estão pensando em ser presbíteros. Até para os filhos você tem que olhar. Como é que ele trata os filhos? Como ele trata os filhos, ele vai tratar os seus filhos. Como ele trata os filhos e a esposa, ele vai tratar a igreja. Porque, veja que esse é o primeiro ponto de Paulo. Família. Primeiro lugar, antes de caráter, antes de familiaridade com as escrituras, primeiro ponto, família. A família é o treinamento da igreja. Como ele trata a família, ele vai tratar a igreja. Isso é um ponto a ser considerado. Do contrário, não seria um pré-requisito. Versículo 7, ele vai dizer, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, veja, primeiro, é indispensável. Você não pode votar em um presbítero se ele não tiver essas características. Ele está dizendo, não pode. É indispensável. Que o bispo, é interessante essa palavra bispo, porque bispo é sinônimo de presbítero. Só que é diferente no sentido de que presbítero, aqui é o bispo mesmo. Quando você vai ver no grego é bispo. E qual é a diferença entre bispo e presbítero? É basicamente a mesma função, mas presbítero é mais ancião, né? É mais traduzido por ancião, por velho, né? Não que só quem tenha que ser presbítero sejam anciões, sejam velhos. Mas veja, essa palavra ela é traduzida assim por causa da maturidade que um presbítero deve ter. Ele deve ter uma maturidade espiritual, ele deve ter um conhecimento, uma vivência ali com a palavra, e isso deve refletir, é mais visado para a maturidade espiritual. E bispo aqui é traduzido mais por supervisor. Na maioria das vezes a palavra bispo ela tá no singular. A gente às vezes vê bispos, mas às vezes ela está sempre no singular, porque é como se fosse assim. Existem os presbíteros e existe aquele que é presbítero também, mas ele é o supervisor dos presbíteros. É como se existissem os escravos e o supervisor dos escravos. Então, se ele é escravo e ele é o supervisor, ele é aquele que mais serve. Ele é o que mais deve servir. Mas ele é o supervisor. E geralmente tem que ser... É um só, é aquele supervisor. Por isso que está no singular. Bispo. Então, olha, eu estou falando do presbítero e estou falando também aqui com o bispo. É indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, veja o que é que ele é, veja que detalhe, ele é somente encarregado das coisas de Deus. Essa é a função do bispo. Ele recebeu a função de mordomo, como eu disse, o principal escravo dos escravos. E agora vem as características negativas, ainda no versículo 7. Ele diz o que é que o presbítero não deve ser e o que é que o presbítero depois deve ser. Primeiro, ele deve ser irrepreensível.
Ou seja, ele é uma pessoa que não é para ser constantemente repreendida. Essa é a característica negativa. Ele não deve ser repreensível. Essa é a característica negativa. Veja, todos nós temos que ser repreendidos quando estamos pecando, e esse é o objetivo da igreja. Mas se uma pessoa constantemente precisa ser repreendida pelo outro, olha, a gente tem que ir lá e chamar a atenção de novo de fulano. Ó, fulano caiu de novo. Não é para essa pessoa ser presbítero. Eu preciso ter um padrão ali de conduta e um padrão bíblico. Eu preciso ser esse exemplo para a igreja. É a pessoa que sempre, constantemente tem que ser chamada a atenção porque ela está naquele pecado, ou porque ela está atrapalhando, ou porque não é para ser presbítero. Tem que ser alguém irrepreensível. Esse é o sentido de ser irrepreensível. Não é ser perfeito, né? Mas é uma pessoa que não é para ter a necessidade de você ficar chamando a atenção várias vezes. Olha, honra o dia do Senhor. Como é que eu vou votar numa pessoa que não honra o dia do Senhor, que eu tenho que ficar chamando, puxando? Olha, mais uma vez, cara, tu viesse 3 domingos, aí depois faltasse. E isso não é... Você não pode votar numa pessoa dessa para ser presbítero. Ele está falando das negativas. Aí ele vai dizer que não seja arrogante. Ou seja, aqui muitas vezes é traduzido por orgulhoso, ou agradador de si mesmo, presunçoso. É aquela pessoa que ela quer ser o centro, muitas vezes. Ela é arrogante, onde ela sempre sabe de tudo, e você não pode questioná-la de forma nenhuma. Como eu disse, eu posso ser repreendido, né? É interessante porque ele usa logo depois essa característica. Veja, ele é irrepreensível, mas quando ele for repreendido e ele estiver errado, ele não pode dizer, não, eu tenho que ser irrepreensível, eu tenho que mostrar a essa pessoa que eu não sou digno de reprovação. Não é para você ser repreendido constantemente, mas quando você for repreendido, você não seja arrogante, você reconheça seu pecado, você saiba que você está errado e que você precisa melhorar. Então, é para ser repreensível, mas também não é para ser arrogante. Não, se eu tenho que mostrar uma característica de repreensível, ai daquele que vier me repreender. Eu vou vir com tudo para cima dele, para ele nunca mais sonhar em me repreender. Essas são características importantes. Alguém que não se irrite facilmente. Essa é uma ótima tradução, porque é literalmente a tradução aqui da NAA. Alguém que não tenha facilidade de se irritar. É o famoso pavio curto. É o nervoso da história. Tudo ele fica indignado. Tudo, veja, aconteceu uma coisinha, ele fica muito irado. Tudo é um absurdo. O pavio curto, ele não nasceu para ser presbítero. Se você quer ser um presbítero, você tem que alongar esse pavio, tem que deixar ele maior. Como alguns pastores dizem, tem que ter estômago. Por que estômago? Para ignorar o pecado? Não, é para olhar certas coisas e entender que, olha, existe uma hora para resolver aquilo, existe um método estabelecido para resolver isso, existem critérios que você tem que seguir. É um problema muito grande, mas você precisa ter sabedoria bíblica para resolver a situação, para tratar os problemas da igreja. Eu tenho 6 anos como pastor, ainda está longe, só no final do ano eu faço 7. É um tempo consideravelmente curto para pelo menos os pastores que eu convivo. Eu convivo com pastores com 25 anos, com 30 anos de ministério. Mas nesse pouco tempo, irmãos, pegue aí 10 anos, 4 anos de seminário e 4, 5 anos de seminário, 6 anos como pastor. Você percebe, você vai ganhando uma certa maturidade, você entende que você não é o super-herói. Que quando você for ordenado, e quando você estiver na igreja, numa liderança, você não vai resolver nada sozinho. Ou você alonga esse pavio e deixa de ser o nervosão da história. Tudo que acontece de ruim, você já fica com raiva, nervoso. Isso vai ser ruim para o ministério, isso vai ser ruim para a igreja. Você pode ter um infarto
muitas vezes, se você não cuidar disso. É engraçado quando hoje eu converso com alguns seminaristas e conversando com eles, eu vejo a mesma imaturidade que eu tinha, né? Você quer conhecer o seminarista, você deixa ele falar, vai perguntando a ele um bocado de coisa e ele vai falando. E engraçado como eles têm uma solução para tudo. É só, ele vai chegar na igreja, ele vai falar uma fala e aquilo ali acabou. Ele vai resolver o problema da igreja, ele vai resolver o problema da IPB, né? E veja, a gente tinha a mesma maturidade com a vivência no ministério. E a minha oração, por mais que a gente fale, a gente não deixa de falar, mas por mais que a gente fale, a gente precisa orar para que ele perceba isso o mais rápido possível, que é uma igreja, que ele precisa de pessoas para solucionar os problemas. E isso também é muito saudável. Existem coisas mais difíceis do que parece. Outra característica negativa que ele usa aqui, ainda no versículo 7, não ser viciado em vinho. A palavra aqui é traduzida por vinho mesmo, né? Ele traduz literalmente por vinho, mas isso se aplica, claro, a qualquer bebida alcoólica, né, que leve você ao vício, qualquer uma leva, ou qualquer substância entorpecente que leve também você ao vício. Ou seja, ele está dizendo, o presbítero não pode ser uma pessoa viciada em alguma coisa. E entenda, viciado não é aquele só que vive de bar em bar, cambaleando por aí, falando besteira. Viciado é aquele que não consegue, por exemplo, dormir sem beber uma taça de vinho. Veja, quando eu falo não consegue dormir, ele não dorme se ele não beber a taça de vinho. Ele não consegue pregar o olho se ele não, pelo menos aquela taça pequenininha ali de vinho. Se isso acontece com a gente, temos um problema, somos um alcoólatra, né? Se ele não consegue, se ele não dorme, ele está desqualificado para ser um presbítero. Quinto, não pode ser violento. Aquele que qualquer coisa parte para briga, parte para agressão física. É uma pessoa que ela tem tendência imediata de resolver tudo na mão. Ah, não, aconteceu isso, quase que às vezes a gente tem esse tipo de conversa com algumas pessoas. Ele falou isso, quase que eu virava para bater. Calma, meu irmão. Tudo você resolve assim. Essa pessoa é uma pessoa que está desqualificada. Nós precisamos mudar o nosso jeito, né? Por quê? Porque no fundo, irmãos, isso aqui não é só para o homem que quer ser presbítero. Isso aqui é um padrão, né, para todos nós. Todos nós temos que almejar esses pontos aqui. Ele está dizendo, para o presbítero você tem que considerar cada um desses pontos, mas não é que quem não quer ser presbítero está liberado, de forma nenhuma. Todos nós temos que buscar esse padrão aqui, como homens, como sacerdotes do lar, como líderes da nossa casa, como líderes da igreja do Senhor. E a última característica negativa, ele vai dizer aqui, não pode ser amante do dinheiro. É isso que significa aqui, ganancioso. É aquela pessoa que é avarenta, que ama o dinheiro. E por que isso é importante, irmãos? Porque no fundo, quem não gosta de dinheiro? Será que é pecado você gostar de dinheiro? Você gostar de que o seu salário aumentou? Que agora você teve uma bonificação? Será que é pecado isso? Isso que me desqualifica para o presbiterato? Não. Não é pecado gostar de dinheiro. É pecado amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não, eu ganho bem, já é suficiente para a minha vida, isso que eu ganho, mas agora você teve uma oportunidade de aumento de salário. Você teve uma oportunidade de fazer um extra ali, e aquilo ali ser melhor para você, ter uma renda maior, mas é suficiente já, então é pecado agora eu querer ganhar mais. Não. Não é pecado. Você pode querer, você pode lutar para ganhar mais, para ter um conforto maior. Isso não é pecado. O pecado durante a semana, o que é que ocupa mais o seu tempo, a sua mente, a sua cabeça, como eu vou ganhar mais dinheiro? Esse é o ponto aqui.
A sua vida se resume a como eu vou ganhar mais dinheiro. Eu só penso em quero ganhar, preciso ganhar mais dinheiro. Toda a ocupação da sua vida, aquilo que você faz com dedicação, é quando você tem um retorno financeiro. Quando você não tem tanta graça, não tem tanto brilho. Se eu não vou ter um salário para isso. Esse é o ponto. Se você está assim, você ama o dinheiro. E você não está apto para ser um presbítero. Irmãos, é uma linha difícil de traçar. Principalmente na área financeira. Por quê? Porque o dinheiro nos dá acesso a muitas coisas. Inclusive até para o reino de Deus. Olha, eu estou assim, sem tempo para a igreja. Mas o meu dízimo é lá em cima. A igreja não pode reclamar. Quantas pessoas já dizem, olha, pelo dízimo que eu dou, não me venha nem falar sobre trabalhar na igreja. Não me venha nem falar sobre ensinar. Porque essa forma de eu trabalhar e me dedicar a semana toda pensando em ganhar dinheiro, também é pensando na igreja. Não caia nessa conversa. Isso não é verdade. Essa pessoa é gananciosa. A pergunta que a gente deve fazer é: quando foi que eu comecei a ter um relacionamento não saudável com o dinheiro? E a partir do versículo 8, ainda na modalidade caráter, ele vai falar agora na perspectiva do que ele deve ter, do que o presbítero deve ter. E ele já começa com uma coisa muito curiosa. Ele diz, pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro. E esse termo hospitaleiro, ele é traduzido literalmente por amigo de estrangeiro. E aí fica muito... esse significado, ele abrange mais a intenção do hospitaleiro. Ele deve ser amigo do estrangeiro, ou seja, ele deve ser amigo daquele que ele não tem tanta vivência, querer ser amigo daquele que ele não tem tanta vivência. A ideia é essa, querer ter um relacionamento de hospitalidade. Por quê, irmãos? Porque é muito bom receber amigos na nossa casa. É muito bom a gente abrir a nossa casa para ficar o dia todo conversando, é muito bom. Isso é ótimo. Mas abrir a nossa casa para quem a gente não conhece. E eu não estou falando de você pegar qualquer estranho da rua e colocar na sua casa. Não é isso. Mas é aquela pessoa que você não tem vivência ali. Você não busca, não tem nem assunto. São idades muito diferentes, são gostos muito diferentes. Ela é até da sua igreja, mas você não tem assunto com ela. Eu não vou chamar para minha casa. Não, ele está falando disso. Ele está dizendo para você, abrir esse leque. Com pessoas que muitas vezes estão precisando, naquele contexto de perseguição, era algo aqui fundamental. Paulo vai frisar isso, Pedro vai frisar isso. Eram homens que, se ninguém recebesse eles iam ficar na rua. Estavam fugindo de outra cidade porque era cristão. Mas no contexto da gente, isso é o quê? É a gente criar laços, estreitar laços com pessoas que a gente não tem tanta afinidade. Ou não só conversar com os irmãos quando tem alguma programação da igreja, né? Quando é que eu sei que a igreja está saudável em termos de comunhão? Quando um começa a ir na casa do outro, sem ter uma programação oficial para isso, sem ser necessariamente grupo familiar, entende? Eu vejo fotos, eu vejo... fulano foi na minha casa, Marcos marca um futebol, aí o pessoal da igreja vai. Isso é um sinal externo de comunhão espontânea. Eu não preciso ficar em casa pensando, olha, tenho que fazer uma programação, porque senão os irmãos não vão entrar em comunhão. Eu preciso forçar isso. Não, é uma comunhão natural. Natal passado, eu vi uma foto de irmãos na casa de outros irmãos da igreja passando o Natal. Natal geralmente você só passa com a sua família, não. Irmãos estavam passando o Natal ou viajam juntos. Isso é uma característica de uma igreja saudável na comunhão. Isso deve ser exercitado. Qual é a nossa tendência maior dentro de uma cultura presbiteriana, por exemplo? É a gente receber as pessoas a ponto
disso afetar a nossa relação familiar, esse é o nosso extremo. Olha, é tanta gente diferente na sua casa que isso até interfere o cotidiano familiar. A família não tem mais privacidade, de tanta gente diferente que mora lá. Isso é uma tendência, isso é um extremo errado. Ou não receber ninguém. A tendência, falando, é bom a gente falar mal da nossa denominação, né? Não da dos outros. Falando do presbiteriano, é não receber ninguém. É dizer assim, ó, eu nem vou para casa de ninguém para não ter a obrigação de chamar para minha. Pronto. Não tenho obrigação, por quê? Porque não chamo para minha. Então não tenho nenhuma obrigação para isso. Não podemos ser assim. De forma nenhuma. A gente tem que ir alternando as pessoas. A gente tem que ir alimentando essa prática. Amigos de estrangeiro, ele vai falar aqui. Ele nos diz ainda, amigo do bem. São características de que a igreja tem que ver a pessoa. Veja, a igreja precisa ver isso na pessoa. A pessoa não pode ser isso em secreto. A pessoa tem todas essas características, mas só a esposa dele vê em casa. A igreja precisa ver isso. Ele mas ninguém percebe. Não pode ser assim. A pessoa é assim e todo mundo sabe porque ela demonstra isso. Não só dentro de casa. Também não pode ser forçado. Eu quero ser presbítero, eu vou me comportar assim até eu ser. Depois é difícil tirar, então eu não sou. Como se fosse uma campanha política. Que os políticos só vão na rua beijar e abraçar o povo em campanha política, né? E fazer as coisas em ano de eleição. Não é para ser assim. Outra palavra que ele vai dizer aqui, sensato, ou seja, ajuizado, no grego autocontrolado, ou seja, mente sadia, moderada, prudente, sóbrio, modesto. Não pode ser uma pessoa extravagante, que vive de uma forma totalmente extravagante, mostra isso nas redes sociais. É aquela pessoa politicamente incorreta. Cuidado com isso para ser líder da igreja. Tem que ter temperança, moderação. Não pode ser alguém extravagante. Ele diz assim, alguém justo. Aquele que, olha, ele tem uma sensatez capaz de julgar as coisas da igreja. Eu não vou votar numa pessoa, entregar as decisões cruciais da igreja, numa pessoa que não tem capacidade de julgar isso aí. Ele tem senso de justiça. Alguém que quer resolver a injustiça. Ele vai dizer, alguém piedoso. Ou seja, um amigo de Deus. Alguém que tem um relacionamento com Deus diferenciado. E por último, alguém que tem domínio de si. Ele é disciplinado, como eu disse, ele é autocontrolado. Alguém que sabe dizer não para si mesmo. Olha, eu queria isso, mas eu preciso economizar, eu preciso me dominar. Não, eu queria resolver assim, mas não é para resolver assim, biblicamente. Eu preciso me dominar. Alguém que impõe limites a si mesmo e obedece esses limites. Versículo 9. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina. Esse é o terceiro e último ponto. Além da sua relação familiar, além do seu caráter, a sua familiaridade com as escrituras. Aqui, essa palavra, né? Versículo 9. Ser apegado à palavra é literalmente agarrado à palavra. A palavra tem que ser, de fato, o seu manual de fé e prática. E a igreja precisa ver isso. Aí ele diz, segundo a doutrina. O que é a doutrina? É o ensino correto da palavra de Deus. Esse homem, ele conhece esse livro. Se não conhece esse livro, não pode ser um presbítero. Tem que ter familiaridade, tem que conhecer. Para quê? Para que ele tem que conhecer? Para que ele tem que ser apegado, agarrado à palavra de Deus? Ele vai dizer, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Duas coisas: exortar e ensinar
E segundo, convencer aqueles que são contrários do ensino. Isso é importantíssimo. Ou seja, o presbítero ele conhece tão bem a palavra, tão bem, que quando chega um membro com alguma ideia errada, ele sabe combater aquilo ali. Quando chega um membro precisando de um aconselhamento, precisando de uma coisa que vai ser vida para ele, dentro da palavra de Deus, ele sabe resolver, ele sabe dar conta, ele sabe tratar o problema usando a palavra de Deus. Alguém que conhece tão bem a palavra que ele traz solução para a sua vida. E se não conseguir, ele vai dizer assim: olha, eu vou estudar, eu vou me esmerar, eu não sei a resposta disso, mas eu vou atrás e eu vou trazer a resposta bíblica para o seu problema, para a sua pergunta. E também ele diz assim, olha, convencer os que se contradizem pelo ensino. Paulo aqui ele já está dando uma deixa para o problema da carta, que é os falsos mestres, coisa que tem praticamente toda igreja. Mas aqui ele vai combater de forma ferrenha. Veja os versículos 10 e 11. Ele falou isso, né? Combater o ensino errado, aí o 10. Porque existe, eu não vou expor esses textos, é só para a gente ver que a continuação ela tem lógica. Porque existem muitos, especialmente da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que eles se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Quem são os responsáveis por fazer os falsos mestres calarem? São os presbíteros. Eles são responsáveis por cuidar da igreja, de tal forma que quando entrar sorrateiramente alguém com ensino errado, é ele que vai combater. O presbítero percebe e cala a boca desta pessoa. Ele é um guarda, ele é o segurança da igreja, é o responsável por manter a sanidade, a saúde da igreja no ensino. Se o dia eu começar a falar besteira no púlpito, a falar coisa que não está dentro da palavra de Deus, ou tratar a igreja, algum membro, de uma forma errada, de uma forma totalmente desnecessária, ou omitir tratar alguém na igreja, alguém que precisa de uma correção, alguém que precisa de uma disciplina, e eu gosto muito daquela pessoa e não quero tratar, e estou com 2 pesos e 2 medidas, quem vai me colocar na linha é o presbítero. Os presbíteros, eles são responsáveis por me calarem se eu estiver pregando coisa errada, por me cobrarem da minha omissão, ou me cobrarem do meu tratamento diferente para com uma ou outra pessoa. O presbítero omisso, ele cria pastores ditadores. Um conselho omisso, que deixa tudo na mão do pastor, e o que ele decidir é lei, cria pastores ditadores no meio da igreja. Mas também um presbítero jamais pode tratar um pastor como um funcionário. Existem presbíteros que pensam dessa forma. Olha, quem é o pastor? É só um CLT. Ele ganha um salário aqui que a gente determina para ele, e ele vai ter que fazer o que eu quero, porque senão eu vou tirar ele. Não, na igreja isso é muito diferente, e é até mostrado na forma como o pastor é escolhido. O que é que o presbítero faz? No máximo ele indica um pastor, mas ele não decide quem é o pastor que vai pastorear a igreja. Quem decide é a igreja, através de voto. Então, se é a igreja que coloca o pastor, é a igreja que tira o pastor. Seja por meio de uma extraordinária, se acontecer alguma coisa específica, seja pelo simples fato de não reeleger esse pastor.
Calvino vai dizer que a forma mais passiva de se governar uma igreja é pela democracia. Se você ler Abraham Kuyper, calvinismo, ele vai dizer isso. Ele vai dizer, olha, é a forma mais... tanto na política, ele vai dizer, o que a política se assemelha à igreja é a democracia. Porque a igreja deve votar em quem ela quer que lidere ela. Seja o presbítero, seja o pastor. E quando eu falo pastor, né, a igreja pode tirar o titular, o auxiliar, os presbíteros podem tirar, e o pastor titular também. Porque quem indica o auxiliar é o titular, certo? Então, no meu caso, isso não tem nada a ver. Isso aí cabe ao titular. O pastor, o bispo, ele é o maior dos escravos, digamos assim. Ele é o escravo mor. Ele é o que cuida dos outros escravos. Ele cuida dos presbíteros. Ele cuida da vida espiritual dos presbíteros. O presbítero cuida da vida espiritual da igreja e da sua família. Quem é que cuida da vida espiritual do presbítero? O bispo. O presbítero ali que está encarregado deles. Isso é importantíssimo, a gente entender essas hierarquias da igreja. O tempo todo, irmãos, o tempo todo, o diabo, ele quer perverter a igreja com o falso ensino. Pessoas na igreja que entram, muitas vezes, sorrateiramente com o ensino que não é correto. Pessoas que ensinam algo errado, tem uma capa ali de coisa boa, mas a ideologia é completamente antibíblica. É muito sutil e muitas vezes os membros não percebem. O presbítero tem que perceber. O presbítero precisa perceber. Ele é tão familiarizado com a palavra que quando ele vê o falso ensino, ele percebe. Foi assim, irmãos, quando a gente tinha prática de mexer com cédula. Hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia ou é Pix ou não é. Mas quando você mexia com cédula, constantemente vinham cédulas falsas para enganar. Constantemente. E as pessoas, os falsificadores, são bons nisso. Eles fazem um negócio quase igual. E aí é uma grande preocupação do mercado em entender essas células falsas, para poder distinguir com a verdadeira. Até que alguém teve uma ideia brilhante. Ele disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ficar especialista na célula verdadeira. Só nela. Só na verdadeira. Se a gente ficar especialista na verdadeira, a gente vai identificar todas as falsas. E foi isso que aconteceu. Eles se esmiuçaram na cédula verdadeira. Quando eles pegavam uma falsa, é falso. Pode vir de qualquer jeito. Quando pegavam uma falsa, é falso. Para que você ficar estudando as ideologias falsas? Eita, surgiu ideologia nova, eu preciso estudar. Não, se esmiúce na palavra de Deus. Se você se esmiuçar na palavra de Deus, qualquer coisa diferente a ela, você vai identificar. Isso aí não é um princípio bíblico, não. Isso aí a Bíblia combate aqui, aqui e aqui. É isso que a gente deve entender. Ou seja, meus queridos, não são todos os homens que nasceram para ser presbítero. Não são. Não é fácil ser um presbítero. Não é fácil ser um bispo. Mas mesmo assim, querendo ou não, todos nós, querendo ser presbítero ou não, deveríamos buscar ter essas características. Por quê? Porque no final, na sua casa, você é um presbítero. Você não é um presbítero ordenado com um ofício, mas a sua função é de presbítero. Na sua casa, quem é responsável por ser um exemplo de caráter, de dono da casa, de íntimo com as escrituras, de sacerdote do lar, é você, para o seu filho, para a sua esposa. Eles precisam ver todas essas características em você. Ser irrepreensível, ser esposo de uma mulher só, ter filhos aos pés do Senhor, são características que todos nós homens devemos ter. O homem é o responsável pelo ensino na palavra de Deus. Se a minha esposa não está com vontade de ler a palavra de Deus, e ela está se desapegando à palavra de Deus, e a minha filha, Deus vai pedir contas a mim, que sou o homem. Eu preciso educar, eu preciso aconselhar. Temos que ficar espertos. Olha, o que é que o meu filho está assistindo?
Ele está assistindo o quê? Ah, pregação. De quem? Sobre o quê? Ah, me passa o link, filho, eu quero ver também. Quero ver aí esse pastor aí novo, né? Pronto, quero ver. Ele está escutando o quê? Ele escuta o quê? Quais são as músicas que ele gosta? Isso aí. Está escutando o quê, filho? Hoje o fone é Bluetooth, precisa nem de cabo. Você tira e bota no ouvido, você já escuta. É rápido. É uma dica boa. Nós precisamos ficar espertos. Nós somos o presbítero da nossa casa. Irmãos, no fundo, todo homem cristão deveria ser um presbítero em potencial. Todo homem cristão deveria ser esse padrão aqui. O que é que a gente deve fazer? Pedir ao Senhor, pedir graça ao Senhor, ler esse versículo e como um pastor que sou, pedir graça ao Senhor. Por quê? Porque não tem como ser perfeito em tudo isso aqui não. E em que nisso aqui eu me encontro aprovado? Em que nisso aqui eu me encontro, preciso melhorar? E também reprovado talvez. Olha, isso aqui eu não estou percebendo. E eu estou pecando feio e pode ser ruim para a igreja. Ter a humildade de perguntar ao Senhor qual é o ponto que eu preciso melhorar. É isso aí. Pastor Paulo vai chegar um dia e vai dizer assim: agora vocês vão virar igreja. Não vão ser mais congregação, vai virar de fato igreja presbiteriana, bereia, independente, com conselho, CNPJ. Precisamos eleger aqui 3 presbíteros, ou 5 presbíteros. Você seria um candidato em potencial? Você tem que pensar nisso. Você seria alguém elegível? Não que você queira. Se você não quer, ou se você não enxerga isso, não seria esse o seu ofício, também tem que querer. Mas eu seria elegível? Todos esses pontos aqui, eu tento melhorar, eu tento ser um padrão na igreja. O que é que vai acontecer? Vamos publicar um edital, a igreja vai ler e vai determinar. Olha, é a igreja que indica, geralmente é assim, o conselho aprova a indicação, mas até a igreja indica. O presbítero é só responsável por assinar embaixo. No caso, nós não temos presbíteros, somos presbíteros da IPA. Eles vão assinar embaixo, vão perguntar a minha Rodrigo, vão dizer, essas pessoas são aptas para serem votadas? São. E aí vai ser isso aí. Então é uma lista de 5 assinaturas no mínimo, mas a igreja pode estender para 10 ou 15, onde a igreja vai, se aquela pessoa vai ser candidata, ela tem que ter no mínimo 5 assinaturas da igreja, de membros, aprovando que essa pessoa merece ser candidata, ou 5 ou 10, depende da margem. Se estabeleceu 10 e a pessoa tem 9 assinaturas, nem candidata ela é. Se estabeleceu 5, ela tem 4, nem candidata ela é. Então isso é importante. Nós somos aptos para isso. Isso não é um método bíblico diretamente falando, isso é uma forma instituída pela IPB, na nossa Constituição, de mostrar ali de forma categórica que a igreja está externando que quer aquela pessoa como candidata. Não foi uma imposição do conselho. Olha, só tem ele, votem. Não. A igreja, ela... E veja, o próprio membro, veja como o conselho, ele tem uma relevância. Senão seríamos uma igreja batista, que a liderança é toda da igreja. Eu não posso simplesmente me levantar, iniciar uma ata, e se tiver 5 assinaturas, a pessoa tem que ser candidata. Não. Tudo passa pelo conselho. Você pode sugerir. Olha, teve uma pessoa que vocês indicaram, mas eu acho que fulano deveria ser presbítero. Você faz a lista e pergunta ao conselho. Ó, tem 5 assinaturas para fulano. O conselho aprova essa candidatura? Aprova ou não? Porque somos uma igreja guiadas por presbíteros. É assim. E a decisão final é da igreja. Olha, o conselho indicou. O conselho pode indicar diretamente. A IPA não faz isso. Ela sempre prefere que a igreja indique. Ela faz as assinaturas, ela acha mais saudável. Mas não é pecado o conselho indicar. Certo? O conselho pode indicar. E se você achar que essa pessoa não é para ser presbítero, você não vota nela.
No final, veja, a decisão é da igreja, por meio de voto. Que Deus nos ajude, irmãos. Essa é a verdade. Que Deus nos faça, prepare homens dessa igreja, homens de verdade. Veja, seria um sonho, né? A gente chegar aqui, vamos indicar os presbíteros. Quem pode ser presbítero na nossa igreja? Imagina, qualquer um. Olha que sonho, né? Quem pode ser presbítero nessa igreja? Qualquer um. Qualquer um está apto. Irmãos, nós mudaríamos esse bairro, nós mudaríamos essa cidade, mudaríamos a realidade do lugar onde nós estamos. Que essa igreja possa ser uma igreja em que todos os homens estejam aptos nessas características de serem um presbítero. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura, pela meditação da Tua Palavra. Nos abençoa, Senhor, para que essa mensagem tão importante ela possa adentrar na nossa mente, nos nossos corações, ser com o nosso início de semana. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus galardoador, é um Deus que possibilita termos esse acesso à Tua Palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos por essa carta tão pequena, são 3 capítulos, mas tão profunda. Foi conservada para nós aplicarmos para a nossa vida. Te agradecemos por tudo, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé como hino de resposta, cantar o Salmo 149.